Olá pessoal, sou Daniel Barbosa. Vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. Sobre a maternidade de Santa Margarida. Pertencia Margarida à classe das mães santas e fortes, como sempre as teve a Igreja, que, apreciando a vida no justo valor, nos filhos amam primeiro a alma, para as quais a educação consiste em formar o caráter dos filhos, reforçá-los e premuni-los contra os perigos. Considerando a índole da santa, não admira mais se inclinasse para os rigores do que para as manifestações expansivas do amor materno. Daí, em seu afeto, nada havia de exagerado, de doença sentimental, nada de fraqueza na educação que ao filho dera. Ao chegarem a Cortona, mãe e filho eram paupérrimos. Muito natural, pois, que desde então começasse a acostumar o menino aos rigores da vida dos pobres. Brinquedos e gulodices jamais lhos concedeu, apenas lhe procurava o necessário para o sustento, e este mesmo mal preparado e frio, porque para si e o filho só guardava os restos das comidas que preparava para os pobres. No tratar, meu filho dizia, falam a carne e o sangue, na caridade para com os pobres e estranhos, são o espírito e a fé que falam. Ao voltar da escola, onde os nobres moscário colocaram, proibido lhe era entreter a mãe de outro assunto que não fosse Deus e as coisas espirituais. Avisara uma vez para sempre, meu filho, não convém que empregue contigo o tempo que eu devo a Deus e aos pobres. De tristes chamar alguém a meninice e a juventude passadas em tais rigores. Não julguemos, porém, assim. Já sabemos pela legenda que a família dos Moscari se incumbira da educação do menino, e quando corações tão nobres tiram dos ombros de uma pobre mãe esta parte dos cuidados maternos, não seria ousadia afirmar que faltas jamais as passou o filho de Margarida. À medida que esta, pela virtude sincera e pelas obras que realizava, ia crescendo na estima e amizade das generosas benfeitoras, é natural se for estendendo largamente ao filho a proteção dispensada à mãe. É feito assim o coração humano. Máxime, quando formado na escola da vida espiritual, sabe apreciar a obra de Deus na alma dos outros. Razão particularíssima, aliás, lhe assistia para proceder dessa maneira. É que melindroso e triste segredo envolvia o nascimento do menino. Questão delicadíssima para quem, neste particular, era extremamente sensível, como já vimos que o era Margarida. Vem a bono do proceder de Margarida um fato que se deu quando o menino estava frequentando a escola em Arezzo. Foi o caso que, orando, a santa penitente na igreja recebera do divino mestre a ordem formal de naquele dia não falar a ninguém. Na mesma hora, entra na igreja o professor da escola, para repreendê-la por faltar aos deveres maternos, pois o menino não fora à escola e nem o encontravam. E corria o boato que, desesperado pelo pouco carinho e esquivo desamor da mãe, se afogara num poço em Arezzo. Acusa-a o professor, chamando-a de orgulhosa, ingrata e mãe indigna. Não lhe responde Margarida, embora bem compreenda e sinta as injúrias que lhe são dirigidas. Nem se defende, nem se justifica. Quando Frei Junta e o guardião do convento, Frei Benino, pedem explicação do fato, é que Jesus lhe dizia aos ouvidos da alma, agora quero ver se te importas com o professor de teu filho. Se respondes, e se a mim preferes qualquer criatura. Saiu o professor indignado, enchendo-a de opróbrios, foi contar o caso a quem quisesse ouvi-lo. Ficaram os padres desconcertados, sem achar razão para tal silêncio. Saiu lucrando Margarida, que ouviu do divino mestre dizer, vê, minha filha, de quanta força te revesti e de quanta constância te armei, pois foi doce a tua alma observar o silêncio à vista dos que te afligiam e não responder aos que te interrogavam. Informou ela ao confessor no dia seguinte do que se passara. Compreendeu este que a santa penitente obrara assim por ordem de Deus. Admirou-se muito por encontrar tamanha humildade e tamanho desapego da boa fama, e aprovou o seu modo de agir. Margarida amava a alma do seu filho acima dos vínculos de sangue, e à salvação desta sacrificava-se a si mesma, refreando as expansões do amor materno. Lembrando-nos do caráter impetuoso de Margarida e de como sua alma era sedenta de amor, fácil nos será compreender que incrível mortificação lhe fora conviver com o filho, sem externar o amor. Que cruz, que penitência tê-lo sempre perto de si, sem dar e receber os carinhos a que ambos tinham direito.
Cremos ter sido isso uma de suas mais pesadas penitências. Enche-nos de admiração essa mãe que, julgando-se fraca e desconfiando de si mesmo, encarando no filho só o bem da alma, se sabe governar longos anos em seguida e não conhece desfalecimentos em observar a norma uma vez traçada. Não recua, sofra embora e se despedace o coração. Tão pesada lhe foi essa mortificação, e tão pungente a incerteza da salvação eterna do filho, e tanto padeceu e tanto aturou que plenamente se verificou que o Senhor lhe predisse: teu filho será ocasião de um de teus martírios. Acrescentam-lhe os cuidados e aflições ao aproximar-se a época de escolher um moço instado. Constrangia-lhe o coração e se achava em grandes apuros ao pensar nos perigos que rodeiam as almas, que extremos de angústia a apartavam ao imaginar que, levado pelas seduções, um dia esse filho se podia desviar. Que pavores e remorsos a assaltavam ao ter-se por culpada, que nunca os santos se julgam sem culpa, ao medir com os olhos da mente o abismo em que podia cair o filho. Haverá dor mais acerba para uma alma enamorada de Deus e da virtude? Fervorosíssima lhe saíam, pois, do peito as súplicas, qual outra branca de castela, diante de Deus, protestava que antes morto que manchado pelo pecado queria ver o filho, e rezava: Senhor, dai-me a alma de meu filho, sofra eu neste mundo, aceito tudo, porque tudo mereço, mas salva-se ele. Subiram as orações da mãe aflita ao trono do Onipotente, ouviu-as Deus e deu-lhe nas mãos a alma do filho. Foi isto num dia de São João Evangelista. Depois da comunhão, apareceu-lhe o Senhor e, chamando-a de nova luz nascida no meio das trevas, predisse-lhe grandes sofrimentos. Acrescentou, porém, para supremo consolo, salvar-te-á a teu filho. Com efeito, cumpriu-se a promessa. Pelo ano de 1283, o moço recebeu o hábito de São Francisco no convento de Arezzo. Era mais do que ousara esperar. Ter ela, a pobre pecadora que em sua vida não via senão uma série interminável de erros e falhas, um filho franciscano e sacerdote. Assistir ao subir ele o altar e ter nas mãos o Filho Divino de Maria, felicidade era jamais almejada, prenúncio já da bem-aventurança celeste. Desabafou o coração numa carta na qual, junto com muito graves conselhos ao jovem franciscano, expande o mais terno e mais santo amor de mãe. Seria descuido nosso perdermos as suas palavras. Ei-las, pois: meu filho, sê bendito da parte do Senhor, e cujo serviço te consagrastes. Se, por seu amor, lutares valorosamente em sua milícia, sempre te ficarei afeiçoada. Se fielmente observares o que te ensino, sempre serei tua mãe. Antes de mais nada, te digo e te exorto, pelo amor de Jesus Cristo, semeia em tua alma profunda humildade e a obediência que dela é fruto, e tenha aos irmãos de tua ordem um respeito tão benevolente que sirvas a cada um segundo a sua dignidade, sem preferência de quem quer que seja em particular. Perseverando na gratidão para com Deus pelos dons que te concedeu, deves ser modesto, respeitoso e leal, e guardar-te de toda murmuração, segundo prescreve o uso da tua ordem. Sê antes esquivo que familiar aos homens. Foge quando puderes fazê-lo sem grosseria de conversa inútil com pessoas do mundo. Sê sempre unido aos teus irmãos e àqueles em que aparece a graça de Deus. Ah, meu filho, seja sempre fervoroso e piedosa a tua oração. Pela vigilância, prepara-te às lutas insidiosas e frequentes com o teu inimigo. Nada ocultes ao teu confessor das necessidades da tua alma, que lhe devem ser manifestadas. Não se pode tratar o doente que não se descubra as feridas. Recebe fielmente e com toda a mansidão os conselhos daquele que são mais sábios que tu, como são mais aproveitáveis. Prefere-os às inspirações de teu próprio coração. Reza o breviário com respeito diante do Senhor, sem deixares divagar teu espírito nem teu corpo. Falo-ás no tempo prescrito pela Santa Madre Igreja e jamais deixarás essa praxe. Quando algum dos irmãos repreender teus defeitos, descobre-te-ás logo e, sem mostrar a mais leve impaciência, ajoelhado confessarás humildemente a falta. Em todas as tribulações, regozija-te pela lembrança do Senhor crucificado. Sujeita-te de boa vontade às ordens dos superiores, que junto de ti ocupam o lugar de Deus.
As palavras de teus lábios construirás um muro de benignidade e pureza. Ser lento e circunspecto no falar, em poucas palavras, e depois de maduro exame, dize todos os pensamentos da tua alma, como te sobrevieram, e tudo quanto fizeres evita a ofensa a Deus. Guarda teus sentidos de todo vício para servires o Senhor com coração puro. Lê frequentemente essa carta e conserva-a contigo até a morte, esforçando-te por cumprir perfeitamente o que ela contém. E agora, depois de lermos e relermos esse documento de uma santa, vemo-nos irresistível à vontade de revelar, mais uma vez, a grande verdade de que a graça não extingue os bons sentimentos da natureza, e sim os eleva e purifica. Estamos aqui diante de um testemunho irrefragável do mais sublime amor materno. Não era insensível Margarida aos afetos naturais. Margarida, a mensageira do céu. Manifestava Margarida grande compaixão pelos sofrimentos alheios. Quem aflito se lhe dirigisse jamais ficava sem consolo. Foi essa presteza em servir aos outros que a fez pedir a Deus seu primeiro milagre em favor da gente de Cortona. Vivia ali um jovem casal cujo único filho, na ausência do pai, veio a falecer. Angustiada e sem alento, corre a mãe à morada da Santa Penitente, buscando consolo para si, vida para o filho e proteção contra o marido, cujas iras sumamente receava. Comove-se Margarida, põe-se a consolar a pobre atribulada e a orar junto com ela. Feita a oração, levanta-se e diz: vai em paz, nesta hora nosso Senhor ressuscitou teu filho. Volta a mãe aliviada e confiante, e encontra viva e cheia de saúde a criança que morta e fria havia deixado no berço. Juntemos aqui outro milagre, prova de como a receiavam os demônios. Havia em Borgo San Sepulcro um moço possuído do demônio, que, de tempos em tempos, o vexava de tal forma que 3 homens mal o podiam subjugar. Interrogado por que influência podia ser forçado a abandonar o corpo da infeliz vítima, respondeu o espírito mau: pelas orações e merecimentos da irmã Margarida de Cortona. Esgotados os outros meios, resolveram enfim os amigos levar o moço à presença da santa. Apenas chegaram às imediações do castelo Giraldi, donde se avista Cortona, o demônio fugiu horrorizado, gritando não poder suportar o assaturado da santidade de Margarida, que o martirizava mais do que o próprio fogo infernal. Não obstante, já teriam alcançado a graça, continuaram a viagem, pois queriam agradecer à poderosa intercessora. E tamanha foi a dor de Margarida ao ver conhecidos seus méritos, e tão desconsolada ficou que, soltando os fundos suspiros, disse aos visitantes: ide-vos embora, eu não sou mais do que uma criatura toda cheia de vícios. Não imagineis que a sabedoria do Altíssimo fizesse isso por consideração a mim. Era a ocupação predileta de Margarida meditar a sagrada paixão de Jesus Cristo, Senhor nosso. Tão familiar se lhe tornara este piedoso exercício que jamais o perdera de vista. Com a Santa Mãe das Dores e as senhoras que se fez menção nos Evangelhos, vivia sempre no cume do Calvário, ao pé da cruz. Qual Madalena, debruçava-se e beijava os pés do Divino Redentor, suplicando a sua parte nas dores de Jesus e da Virgem Nossa Senhora. Desde que partilhava dos merecimentos e favores, julgava isso de direito, pois que ambos sofriam pelos pecados dela. Na véspera da Sexta-feira Santa de 1287, ordenou-lhe o Senhor fosse de madrugada à igreja de São Francisco. Queria fazer-lhe sentir no corpo as dores de sua sagrada paixão. Melhor, porém, nos parece dar a palavra a Bevenhate, seu confessor e testemunha ocular. Na madrugada desta Sexta-feira Santa chegou Margarida à igreja. Logo me procurou e me pediu por especial favor não saísse do convento. Fora-lhe revelado que, nesse dia, seria crucificada. Terminou a missa solene pelas 9 horas. Saturada do fel da paixão e absorvida em Deus, viu a fervorosa Margarida passar diante dos olhos da mente a traição de Judas e o furor dos judeus. Ouvia gritaria os conselhos iníquos dos desumanos inimigos que conspiraram para perder Jesus Cristo e levá-lo ao suplício. Viu o Senhor no jardim, beijado traiçoeiramente, amarrado e levado entre fachos e lanternas. Viu-o renegado por São Pedro, abandonado dos apóstolos e flagelado sem dó. Viu-lhe o rosto lívido, esbofeteado, conspurcado,
as faces inchadas, os olhos vendados, os cabelos arrancados. Viu, adorado por irrisão, viu como com espantosa rapidez preparavam a cruz. Tomavam os cravos e a lança, e falsos testemunhos depunham contra ele. Ao ouvir claramente as vozes que diziam: Eis o vosso rei, e este grito: Não temos outro rei senão César. E ainda isto, não encontro culpa alguma nele. E mais, tomai-vos e crucificai-o. Foi tão grande sua dor que deu um grito e desfaleceu. Julgavam todos que ia morrer. Apareceu então a Virgem Mãe a esta alma, transpassada pela espada das dores. Margarida a viu com as mulheres, com Maria e Madalena, no meio da multidão de judeus que blasfemavam. Depois exclamou: Eis aí, vai ele subindo do palácio de Pilatos e é levado para fora da porta da cidade. Vem aí Simão, a quem obrigam a carregar a cruz atrás dele. Agora é pregado a cruz. Perto de meu Salvador, os algozes colocam 2 ladrões, um de cada lado. O do lado esquerdo murmura contra ele. O bom ladrão o justifica. Ele pede o reino. Ouça meu Salvador prometer-lhe a glória. Agora ao discípulo recomenda sua mãe, e a mãe o discípulo. Os judeus o insultam e o cobre de injúrias. Espessas trevas envolvem toda a terra. A sede atormenta meu Senhor, e lhe oferecem uma bebida de fel. Ele perdoa todos que o crucificaram, e em alta voz recomenda seu espírito ao Pai. Pouco depois acrescentou: Agora, minha alma, vê o cego Longino, levado para perto da cruz, uma lança na mão. Recebe a vista pelo sangue de meu Deus. E falando embora, em frases entrecortadas, não deixou de mencionar ponto algum da paixão. Comoveu a todos os habitantes de Cortona, cena tão nova e tão dolorosa. Abandonaram os negócios e os trabalhos, ficando em casa só as crianças e os doentes. Todo mundo veio à nossa igreja diversas vezes nesse dia, e encheu-se de suspiros e gemidos o oratório do bem-aventurado Pai Francisco. Margarida parecia antes crucificada do que ao pé da cruz. Tão atrozes eram as dores que padecia. Era de tal maneira singulares os sintomas de seu estado que a julgavam em agonia. Rangia os dentes pela violência e pelo excesso que sentia. Torcia-se e se retorcia qual verme ou serpente. Ora ficava pálida, ora de uma cor de cinza que se lhe espalhava pelo rosto. Enfim, cessando de bater o pulso, perdeu os sentidos e ficou gelada de morte. Quando os recobrou, a voz era de tal rouquidão que a custa se fazia entender. Até a hora noa ficou privada de toda a vida exterior, não se dando conta nem do povo que estava em redor a chorar, nem distinguia um rosto nem a voz das senhoras que a assistiam e amparavam. Não devo calar o que me resta a dizer, acrescentarei, pois, o seguinte. No momento da morte do Senhor, lá pelas 3 horas, quando, inclinada a cabeça, exalou ele seu sacratíssimo espírito, Margarida inclinou a cabeça e o repousou obliquamente sobre o peito. Creram-na morta todos, pois perdera há um tempo o movimento e os sentidos. Assim ficou desde as 3 horas até as vésperas, em presença de nossos padres e de muita gente que prorrompeu em pranto. À hora das vésperas, como que ressuscitada entre os mortos, levantou a cabeça radiante de nova alegria. Tinha os olhos abertos, dirigido para o céu, repletos de indizível contentamento. Toda ela parecia enriquecida de novos e admiráveis dons. Começou então a agradecer ao Senhor de todo o bem. Vendo, porém, ao virar-se a multidão que a observava, em profunda mágoa se lhe converteu a alegria. Invadiu-lhe a alma uma tristeza violentíssima, porque Deus lhe fizera sentir as dores da sagrada paixão à vista de todo o povo e não em sua cela. Tranquilizou-a o admirável amante dos que a amam, dizendo: Nada receeis, minha filha, e não duvides das coisas que hoje em ti se deram. Eu te fiz espelho dos pecadores, em ti conhecerão os mais obstinados com que prazer eu me sirvo de misericórdia, enfim, a fim de salvá-los. Agradecida e muito solícita pela salvação do próximo, respondeu Margarida: Altíssimo Senhor, onde quer que eu vos possa pagar um tributo de honra e proporcionar ao povo que remiste uma ocasião de salvar-se, aí me agrada ficar, e não em outra parte.
Admiradíssimos estavam todos ao ver que recobrara as forças, mas ela nos disse sentir-se mais forte que nas primeiras horas da manhã. Como, entretanto, vinha caindo a noite, despediu-se Margarida de mim e de Frei Junta, voltando para a cela. Esta nova Madalena, que em espírito vira Jesus pregado à cruz, estava fora de si de dor, julgando que lhe tivessem roubado. Em alta voz e chorando, interpelava aos que a encontravam pelo seu senhor. Não viste, meu senhor? Dizia, como que desorientada por este desejo e este amor de Jesus. Para onde irei eu, infeliz que sou, a fim de achá-lo? Ah, se vós pudesseis ver, meu Deus, que alegria infinita seria minha. Procuro, suspiro, clamo, fico-me a velar, trabalho e sinto desfalecer o coração e não vos acho, porque a inexorável morte vos roubou ao meu afeto. Ah, anjos, homens, criaturas todas, dizei-me onde está meu Senhor crucificado, que eu o procure e encontre. Que é que fizeste, meu Deus? Como permitistes que vossa bondade fosse assim paga com tamanho desprezo e tamanha crueldade? Ah, amor meu, por que me abandonastes? Onde vos ocultais, que ardendo de desejo de vos ver e vos ouvir, não vos vejo nem ouça? Ai de mim, para que ainda vivo? E não se alimentou, nem dormiu, enquanto perdurou este estado de angústias, que se prolongou até a manhã do domingo seguinte. Domingo de Páscoa, durante a missa solene na igreja dos frades menores, e na hora em que eu, seu confessor, estava pregando ao povo, não achou a respeitosa Margarida bastante forças para reprimir os impulsos de sua dor, muito embora sua habitual reserva. Como que fora de si, começou a gritar em presença dos fiéis, interrogando-me se não sabia nada de seu Salvador crucificado e onde o pusera. Vendo-a chorar com tão indizível desconsolo, derramavam-se em prantos com grande compulsão todos os assistentes, homens e mulheres. Quanto a mim, a quem ela perguntou, querendo restituir-lhe a confiança, limitei-me, sem contudo interromper a pregação da palavra divina, a dizer-lhe em alta voz que o divino Salvador, a quem ela procurava com tanto fervor, não lhe ocultaria por muito tempo a sua presença, e breve se lhe mostraria. Ouvindo isso, sossegou Margarida, ficando todavia meio morta em presença do povo. Com efeito, segunda-feira de manhã, apareceu-lhe o divino esposo, primeiro lívido, todo ferido e rasgado, depois revestido de imortalidade. Ao vê-lo, doce paz encheu-lhe a alma, expulsando todas as dores do espírito e do corpo. Muitas coisas secretas lhe foram reveladas, e o Senhor a deixou repleto de alegria. Se grande, porém, era a autoridade que por tais sinais e outros semelhantes Deus lhe outorgava perante o povo e o próprio clero, de não menor alcance, nem menos difícil foi a missão de que a incumbiu. Não era Margarida destinada só a admoestar o povo simples, que facilmente crê nas coisas sobrenaturais. Mais alta e mais melindrosa tarefa lhe impôs o Altíssimo. Devia dirigir-se ao próprio pastor do rebanho, ao bispo de Arezzo, sob cuja jurisdição estava Cortona. Pertencia a esse bispo a classe dos indignos que, em vez de entrar no aprisco de Cristo Senhor nosso pela porta, nele entraram pela janela, qual ladrão, como se diz no Evangelho. Como naquele tempo havia muitos bispos que eram príncipes seculares e no dia da sagração, juntamente com a jurisdição espiritual, recebiam o governo temporal da diocese. Este da mão do imperador ou rei, aquela da do Papa. Fácil é de ver que tal costume era ocasião medieval. Destes era Dom Guilherme Bertini Pazzi, contrário ao direito e às leis. Nomeou o bispo de Arezzo o imperador Frederico II, sabendo o instrumento dócil de sua política. Como estava ainda vivo o bispo legítimo da diocese, Dom Marcelino de Ancona, a Santa Sé não confirmou a eleição sacrílega, nem depois da morte do bispo legítimo, assassinado em 1248 pelas tropas sarracenas, a mando do imperador. Só 8 anos mais tarde veio esta confirmação, feita pelo Papa Alexandre IV, que a concedeu para evitar maiores males. Viu-se assim Dom Guilherme de posse de poder temporal e espiritual da diocese. Do espiritual pouco se lhe dava. Todos seus intentos estavam em estender o domínio temporal. Perecem-se as almas, não se incomodava, desde que crescessem as terras e se enchessem as arcas.
Sofressem os pobres, não lhe doía o coração, que dos bens da igreja para outros fins precisava ele. Em soldo aos soldados convertia as rendas e os tesouros do bispado. Guerreiro por gênio, em vez de bater-se com o inimigo das almas, lutava com os da política. Ambicioso, em vez de alargar o reino de Deus, procurava estender o domínio temporal às outras cidades da diocese. Entre estas estava Cortona. Baseando-se em velhos títulos de direito, havia já muito prescrito, ameaçava a cidade se não lhe reconhecesse a autoridade civil e se rendesse. Recusaram os de Cortona, animados por Hugo Casale, apelaram para o Papa Gregório X, então assistente em Cortona, de volta para Roma. Vindo de Leão, onde fora presidir o concílio ecumênico, começaram as negociações que foram interrompidas pela morte inesperada do Papa. Era, pois, inevitável a guerra. Como não se havia de afligir a meiga Margarida, tão amante da cidade onde achara abrigo e ainda mais amante da paz e da concórdia? Rezava dia e noite e pedia com grande clamor e súplicas ao Divino Mestre poupasse da destruição a cidade e restabelecesse a paz. Ouviu o pai das almas simples os rogos daquela que já de filha chamara, e no dia 5 de maio de 1277, depois da comunhão, lhe disse: quero fazer-te medianeira da paz. Avisa ao bispo que incumpra seu dever de pastor da igreja, dispense as tropas e faça as pazes com Cortona. Perplexa estava Margarida ao meditar no elevado de tal missão, impelia a obediência a ir, aterrava o pensamento de ter de admoestar um príncipe da igreja. Ela, a pecadora, interviu o Senhor, dirimindo as dúvidas, repetindo em nova aparição a ordem dada. Foi-se a santa, sem hesitar mais. Em palavras simples e inspiradas, avisou ao bispo, e tal foi a impressão que nele causou esta pobre mulher, que logo suspendeu o interdito lançado sobre Cortona e assinou a paz. Deu-se isso ao 23 de julho de 1277. De pouca duração foi infelizmente a conversão do bispo. Breve recaiu nos erros, continuou o dispêndio dos bens eclesiásticos para fins políticos e proteção aparentes, tanto que 12 anos mais tarde, novamente, Margarida recebeu a ordem de avisá-lo. Em maio e junho de 1289, ouviu do esposo divino estas palavras: minha filha, mando por ti dizer ao bispo de Arezzo que não continue a pagar pensões e soldos dos rendimentos da igreja, porque aos pobres pertencem esses bens. Se retire dos partidos que dilaceram a Toscana. Não siga os conselhos de teus parentes, para os quais teve exagerada deferência até agora. Se abstenha das guerras feitas por sua família. E outra vez, minha filha, dize ao novo bispo de Arezzo que os edifícios e propriedades do bispado devem consagrá-los à paz e aos meus louvores, e não, conforme tem costume, a guerras e à morte dos cristãos. Ainda pela terceira vez, minha filha, o bispo de Arezzo, pede a todo o mundo auxílio para a defesa da diocese. Diz-lhe que de mim o espere e reclame que lhe darei. Estava de fato o infeliz prelado em vias de aprestar um exército para lançar-se sobre adversários políticos. Quando recebeu o aviso do céu, já era tarde. Desprezou a voz de Deus, que lhe veio por esta humilde mulher, pôs-se à testa do bando de gibelinos, deu o combate aos guelfos de Florença, com tão desastrado resultado que apenas investiu, logo foi desbaratado e morreu. Mais feliz foi a missão de Margarida entre os cortoneses. Anuncie a paz, lhe diz o Senhor. A gente dessa cidade ser-lhe-ás o apostolado da paz. Convida a todos que moram em Cortona a unirem-se na concórdia e dize ao teu confessor pregar publicamente a paz. Receando a trama enganosa do inimigo, respondeu Margarida: Senhor, fazei vós mesmo tal obra e anuncie a paz a Cortona. Por outro, não eu. Não se venha interpor entre vós e as súplicas que por eles faço a nuvem carregada de meus pecados. Sossegou-a imediatamente o Senhor misericordioso e disse: Faze como te mandei, minha filha, anuncia a paz. Eu te pus no deserto do mundo, qual voz que clama. Tuas faltas não serão obstáculos. Clama contra mim tua vida no século. Clama, agora que está convertida, e chama a penitência os de Cortona. Por ti os pecadores compreenderão que eu sou cheio de misericórdia.
Estava vencido o embaraço da humilde penitente, sem incomodar-se com a opinião dos homens, que, ao contrário de ouvi-la, talvez a ridicularizassem. Percorreu as ruas e praças da cidade, e onde quer que visse reunida a gente, gritava: Povo de Cortona, fazei penitência e reconciliai-vos com os vossos inimigos. Perguntara alguém pelo resultado desta pregação? Conta Bevinhati que em Cortona reviveceu a virtude, luxo e incontinência, ódios, rivalidades e discórdias civis desapareceram, deixando o lugar à pureza de costumes, à penitência, à paz e à caridade. Passou longe os limites de sua terra a influência salutar de Margarida. Vinha de toda a parte, de Gúbio, de Florença, de Perúdia, de Roma, da França e da Espanha. Vinha gente de toda a posição social e de todas as profissões. Sacerdotes, religiosos, pessoas seculares, a fidalguia, o povo, toda a pórfia a pedirem conselhos e alcançarem graças e obterem a conversão dos pecadores. O número dos que na palavra inspirada de Margarida reconheceram o aviso de Deus e pediram o sacramento da penitência subiu ao tanto que não chegavam os confessores do convento, nem que o dia inteiro outra coisa não fizesse senão ouvir as confissões. Disse-lhe, pois, uma vez o confessor: Não, Margarida, isso não pode ser. Tantos estábulos não posso limpar num dia. Respondeu a santa, num desses rasgos de entusiasmo que tanto caracterizavam em se tratando da salvação das almas. Mas, meu pai, não são estábulos que limpais, são templos que enfeitais para a morada do Divino Espírito Santo. Mas, muito de admirar e louvar é também a pecadora purificada, que no seu imenso amor a Deus e no zelo de comunicar aos outros as centelhas desse amor, encontra coragem e merece graças para empreender tarefa de tanta monta, acima de humanas forças. Muito já fez, e tudo quanto fez nada lhe parecia, tão grande era o seu desejo de ver todos aos pés do Mestre. Daí, o que mais lhe doía era que nem a todos podia reconduzir. Limitado é sempre o trabalhar do homem. Abranger o mundo todo nunca o pôde. Compreendeu Margarida, por sua dor e mágoa, de uma visão que teve na quaresma de 1288 pelos dias da festa de São José. Mostrou-lhe o Senhor, junto com as almas que salvara, os crimes de toda a espécie que enchiam o mundo de então. A corrupção dos povos cristãos, a perversidade dos judeus, os altares derrubados por mão dos infiéis, os santos lugares da Palestina, o santo sepulcro de Jerusalém, em poder dos turcos. Por fim, disse o divino Redentor: mais numerosos são hoje os meus inimigos do que no dia da minha sagrada paixão. E ainda que eu tivesse um corpo do tamanho do mundo inteiro, estaria coberto de chagas dos pés até a cabeça. À vista de tantos crimes e dos castigos que haviam de desabar sobre a cristandade, fundamente se comoveu a alma delicada de Margarida, mas ainda a perturbou a face sagrada do divino esposo, espargida de sangue, tal como se lhe mostrou nessa ocasião. Que é que ela podia fazer para aplacar as iras divinas e consolar aquele a quem amava? Esta reflexão a estimulou a um destes atos de amor heróico, frequentes nos santos, que patenteiam o quanto o pensar deles está acima dos cristãos comuns. Ofereceu-se em sacrifício à divina majestade, pronta a aceitar as dores e padecimentos que fossem do agrado divino enviar-lhe. Correram alguns dias e já obteve a certeza de ser aceita a proposta. Foi isto aos 25 de março. Logo depois de ter recebido a Sagrada Comunhão na igreja do convento, viu descer do céu uma cruz resplandecente. Por um movimento espontâneo, estendeu sobre ela seus braços, que entretanto não ficaram presos. Pensou então consigo: onde estão os cravos que me devem pregar nessa cruz? Apenas pronunciou Margarida essas palavras, que o foram de ardente súplica, Jesus lhe apareceu, a cabeça coroada de espinhos, os pés e as mãos transpassadas, representando ao vivo o estado de extrema miséria na hora de sua morte no Calvário. Olhando para o esposo celeste, exclamou a fervorosa amante: Senhor, seja eu crucificada convosco. E o misericordioso Senhor, que ama as almas que lhe tem compaixão, retrucou: Selosás, minha filha, porém não no madeiro material, mas pelas tribulações. Foge o mais que puderes das criaturas, a fim de me não ofenderes. Dize ao teu guia que não se opõe a ires morar na cela fora dos muros.
Com grande alegria ouviu Margarida esta ordem, pois tratava-se da licença muitas vezes pedida ao confessor de retirar-se longe do bulício da cidade, numa velha e mal consertada choupana, situada na encosta do Monte São Egídio, onde, dando largas à inclinação para o recolhimento, passasse o resto de seus dias em penitência e contemplação das coisas celestes. Estava assim claramente delineada a norma para o que devida restava a Margarida, na solidão, separada de tudo quanto lhe pudessem distrair o espírito, unido firme e inabalavelmente com o esposo celeste, havia de viver vida angélica em fraca carne humana, e mais de que até então de Deus será, como Deus tratará, em Deus viverá absorvida. Esta pobre mulher que na mocidade, mais por inconstância do sexo que por perversidade de coração durante 9 anos andou longe de Deus, passara os últimos 9 anos da sua peregrinação terrestre, desapegada de tudo que lhe é caro, nas expansões do amor divino, convivendo não mais com os homens, senão com Jesus. Entre o dia em que debaixo da figueira a voz de Deus a chamou e a subida ao monte de Santo Egídio, medem 14 longos anos, passou-os Margarida em penitenciar-se, em aprender a governar-se, em desfazer-se das inclinações naturais, em obras de zelo e caridade. Tornou-se fundadora de uma congregação religiosa que bens incalculáveis produziu para a igreja e a sociedade civil. A infeliz pecadora desprezada em má hora pelos que lhe eram de sangue, a qual Cortona abriu os braços hospitaleiros nesses 14 anos, pela sinceridade de seu arrependimento, pelos benefícios que em redor semeia, pelos fatos extraordinários que nela se realizam. Tanto se impõe a estima e veneração dos seus concidadãos que bendizem o dia em que a viram entrar portas adentro. Pouco é dizer-se que a admiram todos, desde famílias fidalgas até os pobres lazarentos do hospital. Tomam-na, por exemplo, respeitosos, ouvem seus conselhos e lhe obedecem como a quem fala com autoridade. E a explicação dessa transformação é: o exaltou os humildes do Magnificat. Nesta que pecadora fora, mas tanto se humilhou, quis Deus brilhassem as infinitas finezas de sua misericórdia. Termina aqui a vida ativa de Margarida. Doravante será qual lâmpada no Santíssimo, que dia e noite envia ao céu a suave luz da sua pequenina chama. Ofereceu-se em holocausto, foi aceito o seu oferecimento. Há de consumi-la a viva chama do amor purificado, que, elevando-se às alturas descomunais, iluminará o mundo, dando glória a Deus e aclareando as almas. Esta é a nova tarefa de Margarida, é o sacrifício vespertino de sua vida. E aqui nós acabamos com mais essa parte da vida de Santa Margarida de Cortona. Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Até o próximo vídeo.